Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Frederico Colombo Fernandes, sou estudante de licenciatura em Química do Instituto de Química da UFRJ. Esta disciplina do Laboratório de Avaliação de Material Didático estamos de forma remota no período de 2021.2. E aqui irei apresentar o projeto final totalmente produzido. Então, gente, esse projeto é um jogo de cartas que nomeei como Super Trunfo Químico. Um jogo baseado no popular Super Trunfo, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer e já devem ter jogado. Nesse caso, ele contém 25 cartas distintas e em cada carta contém substâncias químicas diferentes, certo? E essas substâncias químicas, elas geralmente são conhecidas pelo público, né? Então aqui nós temos a acetona, o ácido fosfórico, o clorofórmio, o ácido oleico, o butano, o gás carbônico, enfim. São substâncias químicas que são geralmente conhecidas tanto pelos estudantes como o público geral. Esse número inicialmente iria ser de 20 cartas, mas consegui aumentar para 25. Ainda é um número abaixo do que eu gostaria, certo? Mas eu tive pequenas dificuldades de encontrar essas substâncias químicas, pois nem todas elas tinham, por exemplo, todas essas informações. Então eu me deparei com muitas substâncias que tinham, por exemplo, massa molar, densidade, ponto de fusão, mas não tinha ponto de ebulição. E isso acabava dificultando a montagem do jogo por completo. Então eu decidi fazer com 25 cartas, que é um número considerável bom, mas não excelente. Fora isso, o resultado final ele ficou melhor do que eu esperava. Eu realmente me surpreendi. A impressão, inicialmente eu pensei em fazer uma impressão em forma de adesivo, só que como o custo não foi tão alto, eu decidi por fazer em papel colchê, para ter uma maior qualidade, como vocês podem ver, certo? E toda a parte de design fui eu que produzi, essa parte da frente e o verso. O verso ele foi inspirado na série Breaking Bad. Acho que muitos de vocês devem ter visto, ou conhecem, ou devem ter ouvido falar. E eu pensei nessa temática, primeiro porque foi a minha primeira série que eu realmente assisti e que me fez de fato olhar a química com outros olhos. E fora que deixa esse ar menos formal, vamos dizer assim, causando uma aproximação dos estudantes com esse material, por exemplo, pois como foi inspirada numa série e é algo mais informal, não fica aquela coisa tão formalizada de escola, de colégio. Então eu decidi fazer com essa temática. Então a parte de design, a parte de montagem, toda ela foi feita por mim. Bom, então seguindo em frente, esse é o material produzido. Separei 2 cartas aqui para facilitar a apresentação para vocês. Então em cada carta ela contém o seu nome, no caso aqui o nome mais usual, acetona, e o nome oficial, propanona. Contém a sua fórmula estrutural, certo? A sua fórmula molecular e as informações que são quantitativas durante o jogo, que é a massa molar, densidade, ponto de ebulição e ponto de fusão, certo? Essas 2 características, essas 2, na verdade, informações que estão presentes na carta, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, são 2 informações que eu não pensei quando eu comecei o projeto. Então foram 2 informações
que eu pensei no decorrer do projeto. Eu achei duas informações bastante importantes estarem presentes na carta, porque ela pode ser útil, né? Ela pode ser bastante útil e bem trabalhado nas aulas de química também. Então, por exemplo, o professor ele pode trabalhar a fórmula molecular e a fórmula estrutural, né? Como pode trabalhar também junto com a nomenclatura e fazer essa correlação entre esses elementos presentes em cada carta. Uma outra coisa que eu acabei não conseguindo realizar foi a montagem desse jogo para o público de baixa visão, ou seja, ser um jogo inclusivo. Uma vez que eu me deparei com alguns obstáculos, como por exemplo a dificuldade em acrescentar todas essas informações em uma carta na escrita Braille. Cheguei até a visitar o IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, pois meu tio trabalha lá, porém o pessoal responsável na parte de materiais didáticos de química estava de férias e também, né, a gente estava naquela semana que tinha chegado o auge da pandemia da nova variante Omicron, então tinham vários departamentos fechados lá e estava tudo muito limitado. Porém eles acabaram me dando um panfleto com o alfabeto Braille, contendo o alfabeto em si, os sinais, né, os números e tudo mais. Mas infelizmente eu acabei deixando de lado esse projeto de tornar mais incluso o jogo, né, para um público de baixa visão, por exemplo. É isso, infelizmente eu não consegui fazer esse jogo de uma maneira mais inclusiva, era a minha ideia também, mas devido a essas dificuldades que eu enfrentei, eu acabei não conseguindo. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês algumas ideias de como o professor pode utilizar esse material em sala de aula. Primeiramente, deve ficar claro que a minha ideia é de que esse seja um material complementar às aulas e que de forma alguma substitua elas. E a minha primeira ideia é de ser utilizado após uma aula expositiva de um determinado conteúdo que possa ser relacionado com as informações presentes na carta. Por exemplo, se a aula do dia for sobre ponto de ebulição, o professor ele poderá utilizar esse material após a aula, distribuindo as 25 cartas para um aluno e esse aluno deve ficar responsável por repassar essas 25 cartas para o restante da turma. E para que haja um número bom de cartas, né, vamos dizer que a turma tenha cerca de 30 alunos, as 25 cartas não dariam, certo? Então é bom que o professor ele tenha disponível em mãos pelo menos 3 conjuntos de 25 cartas, né, 3 baralhos, né? E seguindo nesse exemplo do ponto de ebulição, o professor ele vai criar uma situação-problema, né, que ele preferir, né? Como assim? Né, após escolher uma dupla de cartas, então, por exemplo, desse monte aqui ele poderá, né, é importante que após a distribuição dessas cartas, cada aluno pelo menos tem em suas mãos 2 cartas distintas, certo? Então vamos dizer que ele escolheu um aluno específico e vamos dizer que as 2 cartas dele sejam a glicerina e a água, né? Então ele vai perguntar para a turma qual das 2 substâncias, qual dos 2 compostos vai ter o ponto de ebulição maior, né? Lembrando que só esse aluno que for escolhido que vai ter essas 2 cartas em mãos. Então, esse aluno que for escolhido, é óbvio que ele não vai falar, né, o resultado, ele vai ficar na dele. Porém, o restante da turma ele deve responder essa pergunta de uma maneira qualitativa, né? Então, se o conceito de ponto de ebulição tiver sido passado e compreendido de forma correta,
os alunos eles serão capazes de responder essa pergunta se baseando na aula expositiva que eles acabaram de assistir pelo professor, certo? Então eles vão se basear nas forças intermoleculares presentes na substância, né, tanto nessa quanto nessa, e vão avaliar, por exemplo, o tamanho da estrutura, sua massa molar, e qualitativamente vai saber responder essa pergunta sem olhar, vamos dizer assim, entre aspas, o gabarito, que é a resposta quantitativa dessa pergunta. Além disso, o professor ele poderá contar curiosidades sobre a aplicabilidade dessas substâncias químicas no cotidiano dos estudantes. Então, fazendo essa correlação com o conteúdo ensinado em sala de aula com a realidade do aluno. Então, promove a diminuição da abstração desses conteúdos, tornando as aulas mais interessantes e diferentes do habitual, certo? E essa é apenas uma das dinâmicas que poderá ser utilizada dentro de sala de aula. Como há diversas informações nessas cartas, né? Elas podem ser trabalhadas e exploradas de acordo com a necessidade do professor. Podendo ser trabalhado, por exemplo, nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos. Então, por exemplo, pode trabalhar, vou pegar aqui a nomenclatura, por exemplo, de um composto inorgânico, que é o ácido fosfórico. Pode trabalhar também a nomenclatura da glicerina, que é um composto orgânico. Então, a gente pode trabalhar a nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos. Podemos também trabalhar a fórmula estrutural, a fórmula molecular, certo? As funções orgânicas e inorgânicas podem ser trabalhadas também. Então, dentro dessas cartas, de cada uma delas, pode ser trabalhado diversos assuntos de química de diversas maneiras, certo? Sempre, como eu disse anteriormente, sendo um material complementar às aulas, entendeu? Então, e é óbvio, as outras informações que estão aqui apresentadas de uma maneira quantitativa também podem ser trabalhadas. Então, tem uma gama de possibilidades. Então, o professor ele não fica limitado, fixo em uma certa ideia, por exemplo. O jogo tradicional, né, o jogo super trunfo, realmente, ele também poderá ser realizado de acordo com o tempo, com o planejamento do professor responsável pela turma. Então, vamos dizer que em uma semana de revisão para a prova, com o intuito de reforçar o conteúdo trabalhado, né, e de descontrair, de diminuir a ansiedade com relação à prova, à realização da prova, esse jogo ele pode ser realizado em uma aula, por exemplo, né, e nesse caso, o professor irá dividir a turma em grupos de 5 e deverá dispor de um número maior de baralhos, de 25 cartas, por exemplo. Então ele deve ter, ele deve dispor de pelo menos 5 conjuntos desses de 25 cartas, por exemplo, 5, 6. Irá realizar o jogo, dividirá a turma em 5 grupos, né, como o jogo ele pode ser jogado de no mínimo 2, no máximo 5 pessoas. Então seriam 6 grupos de 5. Então 6 baralhozinhos desses já daria conta para essa temática. Eu já ia esquecendo de mencionar, mas ficará disponível, como vocês podem ver aqui na tela do computador, ficarão disponíveis em formato de PDF as cartas para serem impressas e recortadas, né? Além de conter tanto, né, a parte de frente, da frente das cartas, como o verso também, certo? Elas estão disponíveis no formato PDF para serem impressas e depois recortadas, certo? E além disso, terá um outro arquivo das regras do jogo e informações sobre ele.
Lembrando que essas regras, uma será voltada para os estudantes e outra para o público geral, certo? Então aqui, esse formato aqui é o formato para o público geral, certo? Por quê? Porque para o público geral vai conter essas informações aqui adicionais, explicando as características presentes em cada carta. Por exemplo, o que é a fórmula molecular, e algumas exemplificações para facilitar o entendimento, o que é massa molar, o que é densidade, o que é ponto de ebulição, o que é ponto de fusão. É óbvio que essas explicações aqui elas são bem básicas, são bem simplistas, então por isso que elas vão ser destinadas para o público geral, para aquele público mais leigo, que não entende muito do assunto, certo? Já para os estudantes, o formato dessa regra, o formato desse manual do jogo, ele irá conter essa parte inicial e essa parte final apenas, certo? As regras, como funciona o jogo, o caso de empate que deve ser feito e o vencedor, né? O objetivo do jogo, realmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo e do material didático. Eu de verdade, eu espero que esse material ele seja útil não só para mim, mas para os demais professores de Química e que eles possam buscar um ensino menos abstrato, mais chamativo e mais interativo com os estudantes, promovendo não só essa aproximação entre os estudantes, mas entre os professores e os estudantes. Então eu fico por aqui e até a próxima.